Gente, nesse tempo que eu fiquei longe, estou lançando agora o livro Discípulo da Madrugada, que para mim, eu acho que é o livro mais importante que eu já escrevi até hoje. Por que eu acho que ele é tão importante? Porque ele é o aprendizado de uma vida inteira. Eu tenho, para mim, que esse livro nasceu no momento em que eu comecei a receber as primeiras impressões religiosas. Quando eu comecei a perceber que existia uma contradição entre o Deus do Antigo Testamento, o Deus das batalhas, o Deus cruel, muito bravo, muito severo, com aquele Deus apresentado por Jesus. Um Deus amoroso, que é capaz de amar os imperfeitos, que é capaz de amar os miseráveis, que tem paciência com o pecador, que é capaz de dar a sua vida para salvar uma única ovelha. Eu comecei a perceber que havia uma incoerência, parecia que existia uma discrepância. Ao perceber, ao identificar que eu trazia as marcas deste Deus das batalhas e que eu agia muitas vezes de acordo com essa compreensão. Então, se Deus é cruel, eu acho que eu também tenho o direito de ser. Se Deus é capaz de matar os seus inimigos, eu também posso tirar a minha espada e ser cruel com aquele que eu considero o meu inimigo. Às vezes numa ideia, num debate, num discurso, para fazer prevalecer a minha fé, muitas vezes eu fui muito cruel com as pessoas. Eu já até dei testemunho disso. Como essa crueldade já fez parte do meu coração, como eu já me senti melhor que os outros. E quando eu comecei a identificar que existia uma distância muito grande entre esse Deus que me permitia ser cruel, que me permitia ser arrogante, com aquele que Jesus anunciava, eu acho que o livro começou a nascer dentro de mim. Mas foi lá no meu mestrado, quando eu tive a oportunidade de estudar lá nos Jesuítas, em Belo Horizonte, com meu querido mestre Ulpiano, que teve uma grande influência na minha formação acadêmica, um homem extremamente sábio, também ligado à poesia, um homem muito inteligente, o Ulpiano Vasquez, a quem eu dediquei, melhor, ele prefaciou o meu primeiro livro. O nosso querido mestre Libânio, que faleceu há uns 2 meses atrás. Padres, professores que tiveram uma importância muito grande na minha vida e de maneira especial um homem que eu conheci através dos livros chamado Queiruga. Queiruga fez uma reflexão teológica, e faz ainda hoje, porque ele é vivo, muito pertinente na libertação dessas impressões que a gente tem de Deus, dos preconceitos que a gente tem de Deus. Queiruga diz que Deus quer se manifestar sempre ao coração do ser humano, mas nem sempre isso é possível. Não é porque Deus não quer. Deus se manifesta sempre, mas os nossos obstáculos humanos nos impedem de ver a face de Deus. Então a gente costuma ficar parado numa caricatura, numa máscara de Deus. Quando isso acontece, a gente acaba acreditando que não vale a pena viver a experiência religiosa. Porque em muitos momentos, o Deus do Antigo Testamento, ele é pior do que nós. Às vezes o Deus que a gente teve conhecimento através das pregações, ele cometia coisas muito piores do que nós somos capazes de cometer. Queiruga pegou uma passagem, aquela passagem de Isaac, o sacrifício de Isaac, e escreveu um artigo chamado Do Terror de Isaac ao Abade Jesus, que acabou se transformando num livro em que ele tem o cuidado de reconstruir a imagem deste Deus, fazendo uma travessia do Antigo Testamento para o Novo. Do Deus das batalhas, do Deus do campo de batalha, para este Deus que coloca a mesa para receber os pecadores. Foi a partir daí que eu senti o desejo de escrever O Discípulo da Madrugada, que num primeiro momento teve o título de Do Campo de Batalha à Mesa Posta. Eu acredito mesmo nisso, minha gente, que todos nós precisamos sair do campo de batalha, das compreensões equivocadas sobre Deus, das amarras religiosas,
para a gente poder adentrar o contexto da liberdade interior que só Jesus pode nos oferecer. Quando Jesus acontece no nosso coração, as amarras que nos prendiam a esse Deus cruel, essa visão que nos foi imposta muito por uma educação que nos quis culpados, né? As nossas mães, sem saber, faziam isso com a gente. Olha que Deus está vendo, Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Quantas pessoas eu encontro como padre hoje e identifico que elas não acreditam em Deus, elas acreditam num fantasma. E por isso não tiveram as suas vidas transformadas por Ele. Porque fantasma não pode transformar a nossa vida. Elas não entraram no coração de Deus. Elas ficaram paradas naquela fachada de culpa, de imposições, de regras, de leis. Não entraram na liberdade do Evangelho, que é o grande desafio que está na carta aos Gálatas. Eu sempre digo, se você quiser mergulhar no coração do Evangelho, leia a carta aos Gálatas. Ali São Paulo explicita de maneira muito catedrática e de maneira muito pertinente o significado da vida cristã. Ser cristão é eu viver uma liberdade interior. É eu fazer cair por terra todas as caricaturas do sagrado. E eu ter a oportunidade de conhecer a Deus como Ele verdadeiramente é. O discípulo da madrugada é um homem, um personagem, que num determinado momento da vida, ele é um mestre da lei, um homem profundamente conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele tem um contato com Jesus no momento em que Jesus está fazendo o Sermão da Montanha. E ele acha tudo aquilo muito bonito, mas muito contraditório. E ele para numa frase: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a partir dessa frase, ele tem a sua vida transformada. Que quando esse discípulo da madrugada, que é o homem, por que é discípulo da madrugada? Porque ele só encontrava com Jesus de madrugada, ele tinha medo de ser visto, mas tem todo um significado. Esse homem estava mergulhado nas trevas da ignorância religiosa. Ele tinha um profundo conhecimento da lei, mas ele tinha dificuldade de entrar no coração da lei. Você que tem filho, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Não basta o seu filho obedecer, ele tem de saber o porquê obedece. É o coração da lei. Se você não faz a pessoa entrar no significado de uma obediência, isso dura pouco tempo na nossa vida. Por isso que eu digo, só os livres obedecem de fato. Esse homem precisava viver essa obediência com liberdade. Ele guardava toda a lei. Ele era irrepreensível na sua conduta, mas tinha dificuldade de amar os imperfeitos, tinha dificuldade de entender, de compreender o coração do que pensava diferente dele. Então ele estava mergulhado em sombras, e ele encontrava Jesus sempre de madrugada. A partir do momento que ele encontra Jesus, ele começa a viver uma transformação, ele começa a sair da noite, ele vai entrando nas luzes do dia. O ponto alto é a crucifixão de Jesus, quando ele escuta de Pilatos: eis o homem. Essa frase de Pilatos é profundamente reveladora. Eis o homem. Eis aquele a quem vocês devem observar. Pilatos não disse isso. Ele não sabia que estava dizendo o homem. O artigo o é que define. Este é o verdadeiro homem. É aquele que todos nós deveríamos ter como exemplo. Aí conecta aquela frase que mudou, que fez ele prestar atenção em Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Gente, quando nós temos excessos demais dentro do nosso coração, a gente não consegue ver nenhum outro. Você já observou isso? Que às vezes você tem tanto preconceito dentro do coração, que você não é capaz de enxergar a outra pessoa. Você enxerga aquilo que você acha que ela é. Você enxerga aquilo que o outro disse, que também acha. Aí nós vamos ajuntando um bolo de achismo e nós jogamos tudo em cima da pobre da pessoa. Ah, não gosto dela não. Por quê? Ah, porque... E constrói e argumenta a partir de uma série de achismos. Se nós não conseguimos ver o outro como de fato é o outro, por causa dos excessos que a gente tem dentro do coração, imagina Deus.
que ultrapassa toda e qualquer definição. Ali estava a chave, o mistério para o discípulo da madrugada. Ele precisava ter um coração puro. Primeiro, ele precisava esquecer quem ele era. Ele precisava esquecer que ele era um doutor da lei. Ele precisava esquecer que ele era um especialista em religião. Ele precisava se despojar de tudo o que ele religiosamente havia construído. É como se você que já tem até doutorado, se você, para encontrar uma pessoa, para você, uma pessoa simples, por exemplo, que não teve estudo nenhum, você precisa se despojar de todos esses títulos, porque senão você encontra o outro com arrogância. Aliás, eu fico pensando que a sabedoria está aí. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, maior tem de ser a sua simplicidade para lidar com o que você aprendeu. É isso que demonstra a sabedoria. Que às vezes a gente encontra aquela pessoa que sabe muito, mas é tão arrogante que a gente não consegue nem prestar atenção no que ela nos diz. Esse homem, quando teve contato com Jesus, ele viveu esse conflito. Que coração puro é esse que eu preciso ter para conseguir ver a Deus? Então, Jesus começa com ele um itinerário, uma travessia. O meu primeiro título para ele era Do Campo de Batalha à Mesa Posta. Justamente para mostrar que existe uma travessia, um deslocamento, que eu preciso viver. Sabe, minha gente, eu vou ser muito sincero. Eu olho para a minha vida cristã e eu identifico tantos aspectos do Antigo Testamento, não as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que foi modificado por Jesus. Tantas vezes eu sou legalista, tantas vezes eu fico amarrado na obrigação das coisas e não descubro o significado delas. Aí eu não sei distinguir religião de espiritualidade. Eu pratico todos os ritos religiosos, mas nada acontece comigo, porque eu não entro na gratuidade, eu não entro no coração das coisas. Então eu fico repetindo, igual um papagaio aprende a repetir o que fala, sabe? Mas sem dar sentido às palavras. Um papagaio pode até dizer alguma coisa, mas ele não conhece o coração das palavras. É só o ser humano que é capaz de compreender a palavra, o coração da palavra. Então o coração da lei, se nós não adentramos o coração da lei, nós vamos viver no contexto das repetições inférteis. Vou à missa todo domingo, vou à missa todo dia, vou ao culto todos os dias. Mas o que isso transformou no meu caráter? Que religião é essa que não transforma a minha vida? Foi o que esse homem se questionou. No momento em que ele se percebeu arrogante, que ele se percebeu impaciente com os frágeis, começou a viver esse itinerário com Jesus, encontrando-se com ele, e o livro narra alguns diálogos desses encontros. Mas o livro narra, sobretudo, o exame de consciência deste homem. O livro narra, sobretudo, este itinerário que essa criatura precisou viver para sair do contexto da noite e entrar no contexto do dia. Assim como eu e você, também muitas vezes ficamos mergulhados nas sombras da noite e não sabemos identificar o caminho. Mas aí volto à frase do Pilatos. Por que foi tão revelador para ele ouvir aquela frase? Eis o homem. Foi a hora em que ele caiu de joelhos, em que ele teve consciência de que toda aquela convivência com Jesus preparou para que ele estivesse ali naquele momento do Calvário. Porque essa foi a palavra de Jesus. No último encontro de Jesus com o discípulo da madrugada, ele fala: o momento mais difícil para você vai ser a tarde das sombras, quando você terá a oportunidade de viver o que será proposto naquela tarde. O discípulo não entendeu na hora que Jesus falou. Mas naquele momento em que Jesus morre na cruz, que ele escuta aquela frase de Pilatos, ele compreende. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Mas também, bem-aventurado os puros de coração, porque só eles poderão ver o homem. E aqui está, minha gente,
o meu esforço constante como padre que você acompanha, que você sabe. Eu não me sinto no direito de desvincular as coisas humanas das coisas divinas. Eu não acho que é honesto. Até respeito quem o faz. Mas eu não vou fazer no meu ofício. Você que me acompanha sabe disso. Eu não acredito na possibilidade de desenvolver uma espiritualidade sem tocar nas mazelas humanas. Aquele que precisa retirar os excessos para ver a Deus, precisa também retirar os excessos para ver o ser humano. Porque senão a gente não vai ver. Nós vamos tocar o tempo todo nas caricaturas. Eu vou tocar no preconceito, eu vou fingir que te conheço, e vou manter dentro de mim a visão preconceituosa, e também vou passar uma vida inteira fingindo que conheço a Deus, quando na verdade eu só toquei no seu fantasma. Qual é esse fantasma? Aquele que foi construído pela sociedade, aquele que foi ensinado para nós de maneira equivocada dentro da catequese, nos sermões que nós ouvimos, ou na prática infértil daqueles que se dizem religiosos e que frequentam os nossos meios. Porque nada pode ser mais danoso para o processo religioso de um ser humano do que receber o mau exemplo de um outro que se diz religioso, mas que vive apenas hipocrisias das religiões. É muito danoso para nós. Então, este homem precisou viver o reconhecimento dessa fragilidade que existia nele, para que ele tivesse condições de avançar. Vocês sabem que eu até tenho muito escrúpulo de ficar fazendo propaganda do que eu faço, do que eu escrevo, do que eu canto. Mostro, se você acha que vai fazer bem a sua vida, você compra, você lê. Esse é um livro que eu gostaria de lhe recomendar. Talvez seja aquilo que eu considero mais maduro do meu ministério, da minha reflexão, como um homem que estudou teologia, como um homem que gosta de estudar teologia. Uma leitura que você possa indicar a alguém que não é muito religioso, mas que de repente possa ter a feliz oportunidade de descobrir o lado positivo do cristianismo. É o que eu pretendo com esse livro, O Discípulo da Madrugada.